Depois do péssimo jogo ontem do Corinthians contra a Universidade Central da Venezuela, as torcidas organizadas resolveram se manifestar no final do jogo. Fora isso, os Gaviões também colocaram um comunicado lá no seu perfil e eu vou ler para vocês. Meu nome é André, aqui é o Corintiano Informa. Vamos para a notícia. Então vamos lá, fiel, sem enrolação, vamos para a notícia. A torcida do Corinthians entoa gritos de cobrança mesmo após a classificação na Libertadores. Organizadas já tinham cobrado o time na volta para o segundo tempo contra a Universidade Central. Abrem aspas, tem que ser homem para jogar no Coringão, fecham aspas, todo mundo sabe qual que é esse grito aí. Isso quando terminou o primeiro tempo, tá? Terminou o primeiro tempo 2-2. Aí continua aqui, ó. O Corinthians venceu a Universidade Central da Venezuela por 3-2 nesta quarta-feira e garantiu a classificação para a terceira fase da Conmebol Libertadores. Mas mesmo assim, as torcidas organizadas do clube entoaram gritos de cobrança ao fim da partida. Como virou costume nos últimos meses, os jogadores foram até o setor norte da Neoquímica Arena depois do jogo. Porém, em vez de cantar o Poropopó com os atletas, o público protestou. E essa foi a grande diferença, tá? Os atletas, ontem quando terminou o jogo, todo mundo foi lá pro fundo, lá esperando a torcida fazer o Poropopó e eles comemorarem. Só que ontem não era jogo pra isso, ontem foi uma humilhação que aconteceu, tá? E aí, o que acontece? O jogador entendeu que a torcida, por alguma coisa, os caras entenderam que a torcida estava de boa porque a gente tinha ganhado o jogo. E não, pelo contrário, os organizados começaram a gritar isso, né? Vamos jogar bola, não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão. Esses foram alguns cânticos que foram de protesto no final da partida. E como sempre, a torcida do Corinthians não vaiou em momento nenhum e gritou protestando no final do primeiro tempo, quando acabou o primeiro tempo e quando acabou o jogo. Na volta das equipes para o intervalo, a torcida do Corinthians já tinha cobrado os jogadores com os gritos joga por amor ou joga por terror, tá? Pelo 25º jogo seguido na Neoquímica Arena, recebeu mais de 40 mil pessoas, foram 44.643 pagantes no primeiro jogo da equipe em casa na Libertadores. Aí além disso que aconteceu, a gente vai no perfil aqui dos Gaviões, e aí você consegue observar aqui também o protesto dos Gaviões da Fiel em relação a tudo isso que aconteceu, tá? Os Gaviões na arquibancada. Fiel torcida presente na partida entre Corinthians 3-2 Universidade Central pela Copa Libertadores da América. O Corinthians venceu, garantiu a classificação, mas não convenceu. Em um jogo de pouca inspiração, a equipe até conseguiu o resultado necessário, mas deixou a desejar dentro de campo, principalmente em sua dificuldade de marcar o adversário. Pois enquanto comemorávamos um gol, o time entregava outro ao adversário. A classificação é motivo para comemorar, mas a postura do time e as falhas expostas no jogo precisam ser corrigidas agora. Afinal, domingo temos mais uma decisão pela frente. Vencer sem convencer não é o suficiente, mas que a vitória, o espírito que move a nossa camisa, precisa ser visto em campo. É na humildade, na raça e na dedicação que observamos o caminho para novas conquistas. A Fiel segue junto apoiando durante 90 minutos para fazer a diferença em prol do timão. Pelo Corinthians, com muito amor até o fim. Esse foi o recado dos Gaviões da Fiel, tá? No jogo de ontem contra a Universidade Central. Aí se a gente for dar uma olhada aqui até nos comentários aqui, ó. O pessoal coloca aqui, a coletiva do Ramon foi uma vergonha. Ramon chegou no limite do que ele consegue tirar desse time. Esse time quase nunca convenceu. Tá na história, ganhar na raça, último minuto. Não gostei da atuação também. A defesa desse time atualmente tá algo preocupante. Desde o derby, são falhas grotescas. Avise ao Memphis que fazer o básico, gol, né? É mais importante que jogar bonito. Primeiro ganha o título, depois se preocupa com mídia. Gaviões, pelo amor de Deus, nada de convidar jogadores para desfilar. Tão merecendo não, hein? Esse é um recado de alguns da torcida aqui no post dos Gaviões da Fiel. E vamos falar sobre. Então vocês viram aí, né, o protesto dos Gaviões da Fiel, mas o protesto
principalmente das organizadas, né? Os jogadores ontem, puta, é muita cara de pau, né? Os caras se juntaram pra fazer o poropopó lá no final do jogo, lá na norte, lá na arquibancada norte, onde ficam as organizadas. E no lugar de fazer o poropopó, a torcida não fez, mano. A torcida protestou com várias frases de efeito, né? O que eu acho interessante em tudo isso, mano, é que assim, já é o 25º jogo do Corinthians com mais de 44 mil pessoas, tá? Ou mais de 40 mil pessoas no estádio. Então, se é 25º jogo, não é só depois que o Corinthians começou a ganhar aqueles 9 jogos seguidos no Brasileirão. A gente tá falando bem lá pra trás, tá? Quando o time ainda tava perdendo pra todo mundo. Então isso quer dizer que a Fiel já apoiava massivamente esse time quando tava mal pra caramba, né? Quando teoricamente tava pra cair. E também quando ganhou. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, mano. O time pra mim, pelo menos, parece ser muito mal treinado, tá? Espaços no meio campo, espaços entre a defesa e a zaga, espaços entre o meio campo e o ataque. Cara, são coisas, situações bem estranhas, tá bom? Outra, cara, que cargas d'água, mano. Toda vez o Corinthians faz um gol e toma gol. Faz um gol, toma gol. Ontem foi um absurdo, gente. A gente pegou um time amador, mano, tá? Um time amador. O Corinthians precisava fazer muito mais, mano. Muito mais do que fez. Ah, mas nós ficamos felizes com a vitória, tá? Mas eu não consigo comemorar, tá? Que eu queria que classificasse, com certeza, nem que fosse por 3-2 igual foi ontem. Se eu comemorei, na hora do gol. Acabou o jogo, já fiquei bravo de novo. Porque não tem, nenhum corintiano vai ficar feliz com o que aconteceu ontem. E não vem com essa conversa de, a Fiel não pode criticar, vamos apoiar. A gente apoia sempre. A gente tá desde o ano passado, do começo do ano passado, com aquele time horroroso, que nem se classificar para as finais do Paulista, a torcida tá lá apoiando. 35, 38, 40 mil pessoas, 45, tava apoiando desde o começo. Quem fez, eu sempre falei isso aqui, quem fez o Corinthians fazer aquela arrancada fenomenal foi a torcida do Corinthians. E o time é bom? Eu considero ainda o time muito bom. Mas eu não sei o que tá acontecendo com esse time. Às vezes parece que tá mal treinado, que é o que parece mesmo, claramente é mal treinado. Mas também parece que falta ritmo de jogo pro time titular. Aí culpam o Memphis. Aí falam assim, pô, mas o Memphis não tá jogando nada. Gente, quem tá jogando muito nesse time? Você entende? Então, tipo assim, é sempre mais fácil cobrar quem ganha mais. Principalmente quando a gente tem ex-jogadores fazendo campanha na televisão. Aí, vários torcedores assistem esse ex-jogador falando mal pra caramba, principalmente do Memphis Depay. E aí os caras ficam cobrando a torta da direita. Se eu não me engano, o Memphis tem 5 jogos esse ano, 5 jogos. Ele tem 3 ou 4 assistências e um gol. Os números são ótimos. Mas dentro de campo tá desempenhando? Não, não tá. Mas o Yuri tava bem? Também não tava. Ele fez 2 gols? Fez. Mas todo mundo tava criticando o Yuri até essa semana aí. André Ramalho tá bem? Não tá. O Choca, que vinha bem pra caramba, jogou bem ontem? Nada. Aí a gente vai pros laterais, quem é mais do mesmo, a gente sempre vai falar. Os laterais não são laterais pro Corinthians, e não sei o que e tal. Mateuzinho até tá tentando alguma coisa, mas não tem reserva. O Bidu tá tentando alguma coisa, não tem reserva. Aí a gente vai pro meio campo. Eu acho que o melhor jogador desse ano do Corinthians tem 2, né? São os 2 melhores jogadores. André Carrillo e José Martinez. São os melhores. O Bidon voltou da seleção, voltou cansado, mano. Claramente cansado. Não tá conseguindo marcar, não tá conseguindo avançar quando precisa atacar. O Garro voltou, tá bem? Não tá também, tá? Eu sei que o Garro é o queridinho de todo torcedor corintiano, mas o Garro não está bem. E não vem com essas conversas, essas falácias. O número da camisa pra cá, o número... Isso aí, gente, desculpa. Quem faz um número, ser ou não ser bom, é o jogador. É o jogador. Se o Sócrates tivesse jogado no Corinthians com a 8 e não tivesse jogado nada, ninguém ia lembrar que o Sócrates passou pelo Corinthians. Você entendeu? Então é sempre assim, gente. Quem vai fazer um número é o jogador, é o atleta. Então assim, o Garro não tá bem, o Memphis não tá bem, o Yuri também não tá tão bem assim, tá? Fez 2 gols, fez, mas todo mundo tava xingando o Yuri de tudo quanto é nome esses dias. O próprio ex-jogador que tá fazendo campanha na televisão
contra um dos atletas do Corinthians e ainda tentando tumultuar o ambiente do Corinthians como ele tivesse sido um puta de um exemplo de atleta, esse mesmo jogador, no jogo contra o Guarani, depois do jogo do Guarani, ele pediu pro Yuri para reserva. Ele falou que deveria ser o ataque o Romero e o Memphis. Aí chegou agora, depois da partida de quarta-feira, ele já desceu o pau no Memphis e falou que o Yuri é o cara, que o Yuri é o craque. Isso aí, gente, é pessoas que são bipolares, tá? É uma pessoa que é bipolar. O cara é corintiano, quando ganha é o melhor do mundo, quando perde é o pior do mundo. Nem tanto para um, nem tanto para outro, tá? O time não tá jogando bem, não está. E se eu fiquei satisfeito, lógico que não. Os 3 últimos jogos foi uma vergonha. 2 com o time titular e 1 com o time reserva. Jogaram mal pra cacete. O que eu acho que tem que fazer, domingo bota o titular, mano. Ah, mas a gente tem jogo na quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Vou perguntar uma coisa pra vocês. Os caras treinam todo dia. Eles não conseguem fazer 3 jogos seguidos com o time titular? 3. E outra, coloca os titulares contra o Mirassol. Ah, mas o Garro tá cansado. Beleza, tira o Garro e bota o Coronado. O resto todo mundo. Ah, mas o Yuri, eu vou poupar o Yuri. Tira o Yuri e bota o Romero ou o Thales. Só. O resto tem que jogar o time titular. O que me dá a impressão, gente, é que esse time, além de estar mal treinado, esse time aí, ó, cara, perdeu o ritmo de jogo. Porque parece que todo mundo que joga contra o Corinthians hoje, todo mundo tá numa velocidade e no entendimento tático muito superior ao do Corinthians. O ano passado, qual que foi a grande vantagem, mano? Os caras sem olhar já sabiam onde estava um ou outro jogador do Corinthians. Hoje parece que tá todo mundo perdido, mano. O que o seu Ramon Dias fez no segundo tempo ontem, ele fez lembrar aquele jogo contra o Racing. Desculpa, gente. Coloquem nos comentários aqui quantos jogos vocês viram de algum time de futebol que joga com 4 atacantes dá certo. E não interessa se era contra o Universidade Central. A gente fez isso contra o Racing também. Não dá certo, gente. Desculpa, não dá certo. 4 jogadores no ataque, 2 no meio de campo. Ele só deixou o Martinez e deixou o Garro só. E 4 jogadores espetados, um na ponta, outro na outra, 2 na área. Qual a chance disso dar certo? Ah, mas fez o gol e ganhamos. Tá bom. Era contra quem? Imagine na hora que a gente começar a pegar os grandes da América do Sul. Bizarro. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. O que me dá a impressão é que esse time, quando precisar pegar times superiores ou então times iguais, aí vão jogar bola. Porque o que me dá a entender é que esse time aí, quando pega times menores, aqueles times que você fala assim, já ganhamos, já. Eles jogam tipo, toquinha aqui, toquinha ali, qualquer hora. Daqui a pouco a gente faz um gol, daqui a pouco a gente ganha, você entendeu? Eu não gostei da partida, eu achei que os Gaviões e os organizados fizeram certo, poropopó na casa do caramba. Vai fazer poropopó quando estiver jogando bem, quando estiver honrando o manto corintiano. Por enquanto que não fizer isso, tem que criticar sim. Nenhum jogador é maior que o Corinthians, nenhum, tá? Críticas justas, querem criticar o Memphis, critiquem todos os outros também que estão jogando mal. Porque quando vence, todo mundo fala da equipe. Agora quando perde só um, eu acho isso injusto, tá bom? Galera, peço pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixarem um like, peço também coloquem nos comentários o que você achou da partida de ontem, o que vocês acharam também do protesto aí dos Gaviões e das organizadas do Coringão. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!